pastor, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para falarmos do amor desse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que mesmo sem nós sermos merecedores, Ele nos ama, nos amou e nos ama e tem planos para cada um de nós, e que essa palavra possa chegar e ficar plantada em cada coração nessa noite, dos que aqui estão presentes, dos que estão em casa nos assistindo, mas que abra as portas do seu coração, deixe o Senhor fazer a obra. Quando nós vimos ali em Apocalipse, dizendo que o Senhor está à porta e bate. É engraçado que Ele está à porta da igreja. Ele está procurando guarita, procurando um lugar para entrar. E que você nessa noite possa abrir o seu coração e deixar o Senhor entrar e falar com você de maneira clara, de maneira sobrenatural, no nome bendito do Senhor Jesus. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó 5. Jó capítulo 5, versículo 1. E capítulo 1, versículo 5. 2 versículos nós vamos ler. Jó capítulo 5, versículo 1 e capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém? Jó capítulo 5, versículo 1, diz assim: chama agora alguém que te responda. Para qual dos santos te virarás? E no capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela oportunidade que a cada dia o Senhor tem nos dado de aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, pois só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e não há nada, ó Pai, difícil demais para o Senhor. Pai, se tem alguém carente, precisando, Senhor, de um toque especial do Senhor, que nessa noite o Senhor tenha misericórdia, venha trazer a cura, a libertação, mas principalmente, ó Pai, preparar o nosso coração para a Tua palavra, porque sem ela não somos nada, mas com o Senhor no nosso coração, nós somos tudo, nós temos todas as coisas que nos é necessária para a salvação. Abençoe, ó Pai, esse que está fraco, esse que está caído, e dê, Senhor, uma bênção especial para a Tua igreja,
nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu pus um título para essa mensagem, Vida no Deserto. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre assolamento, vidas assoladas. Parte do que ele disse, é verdade, e parte é falso. Ele faz aqui no capítulo 5, ele começa exortando a Jó para que Jó buscasse a Deus, que talvez fosse um pecado que Jó não sabia, mas que ele deveria buscar a Deus. E ele vai dizer, olha, chama agora, haverá alguém que te atenda. E para qual dos santos anjos te virarás? No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de aflição, mesmo aquelas pessoas bem intencionadas, muitas das vezes falam, procure socorro em outro lugar, procure socorro, se aonde você, talvez vamos dizer, a nível de congregação, talvez a igreja onde você está congregando, você não está vendo as bênçãos de Deus descendo, o milagre ali não está acontecendo, procure outro lugar, procure outro santo, procure uma pessoa mais santa. Mas muitas das vezes a pessoa bem intencionada, ela está errada. Ela tem um certo ponto de acerto, mas está errada. Ele disse, parte do que ele disse era verdade, parte era falsa. A parte verdade é que quem promove o pecado e problemas, eventualmente serão punidos. Aquelas pessoas que provocam, que procuram, que incentivam o pecado, elas vão ser punidas. Isso é verdade do que ele está falando. Ele estava falando com Jó, olha, o pecado está na sua vida por causa disso, por causa daquilo. Então, você está sendo punido com razão. É verdade que quem promove o pecado, eventualmente é punido. Mas também é falso que qualquer pessoa boa e inocente nunca terá problema. Ele estava falando com Jó, olha, você está com esse problema porque você tem pecado. Se você fosse certo, se você fosse reto, se você fosse justo, você não teria problema. Mas a Bíblia não nos garante isso, que a pessoa certa, que a pessoa reta não terá problemas. Tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor, está escrito para nosso aprendizado, para exemplo, para que através disso, de tudo que está escrito, nós possamos ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa diante de Deus. E tudo que está escrito, foi escrito pela vontade do Senhor. Nada que está escrito, o homem escreveu aqui de qualquer maneira. Foi escrito porque o Senhor permitiu. Parte é um registro do que as pessoas fizeram, mas não é exemplo a ser seguido. Muitas coisas que estão escritas são acontecimentos normais da vida de uma pessoa. É Deus mostrando que Ele colocou tudo aqui, mas que muitas coisas, porque está escrito, não tem que ser seguido. Então, quando nós olhamos para tudo isso, os pecados, as derrotas, os pensamentos malignos, as concepções erradas sobre Deus, estão todas registradas na sua divina e inspirada palavra. Tudo está registrado, o que foi correto e o que foi errado. Agora cabe a nós termos discernimento para entendermos o que é certo e o que é errado. Não devemos seguir os exemplos negativos apenas porque estão na Bíblia.
a Bíblia fornece ensinamentos do que devemos e não devemos fazer. Um exemplo de que devemos evitar. Ela também nos dá exemplo do que devemos evitar. O falso julgamento sobre as pessoas, baseados em nossas próprias experiências. É engraçado que eu estava lendo um artigo a respeito de uma região que eu conheço parte dela, do Rio Jequitinhonha. E é onde eu estava falando com vocês a respeito do assoreamento. O que é assoreamento? Olha, na época que eu era menino, adolescente lá em Diamantina, o Rio Jequitinhonha, nas regiões onde eu conhecia, ele tinha 5, 6 metros de largura por até 6 metros de fundura. Hoje, esses lugares, o rio tem quase 30 metros de largura, mas em compensação não tem fundura mais. As dragas, a Tijucana, que entrou lá tirando o diamante, foi trazendo areia, tirando os diamantes, e jogando tudo dentro do leito do rio. Um rio que tinha 4, 5, 6 metros de fundura em determinadas áreas, hoje se passa a pé. O rio está imenso, você vê aquele rio largo, imenso, mas todo assoreado. E quando você olha a vida das pessoas ribeirinhas, você só consegue ver miséria, dor, sofrimento. Uma região de terra boa, uma região onde, se irrigada, se levar água para a casa das pessoas, tudo produz. Mas um lugar onde, se olharmos assim, parece que foi abandonado, esquecido pelos governantes, esquecido pelas pessoas de bem, aonde você vê a vida das mulheres com 22, 23 anos, tem 5, 6 filhos e criando os filhos sozinhas. Por quê? Com o assoreamento do rio, com a falta de água para plantação, quando chega os períodos de seca, é período de colheita de cana, seja em São Paulo, Mato Grosso, aqui para o lado de Goiás, a colheita da safra para esses outros estados. Os homens saem dali do Vale do Jequitinhonha e vão para essas outras regiões. Muitas das vezes a pessoa sai a primeira vez, é casadinho de novo, tem um filho só e sai. A mulher ali fica. Sai para arranjar dinheiro, para trabalhar fora. E quando passa o primeiro período da colheita nos outros estados, aquele homem volta para casa, uma vez, volta para casa. E no início, as cartas todo mês são constantes. A comunicação somente através de cartas. Porque naquela região lá, a maioria dos lugares não tem internet, não tem nada. Então é só através de cartas mesmo, pelo correio. Mas com o passar do tempo, essas cartas vão ficando tão espaçadas, que aquele homem passa a voltar para casa uma vez por ano. Uma vez por ano ele volta lá na terra e mais uma vez a mulher fica grávida. Mais uma vez ela se engravida. A situação está complicada, ele volta de novo para a colheita de cana, café, soja, trigo, seja o que for. Saem e fica aquelas mulheres ali, viúvas de maridos vivos. Os anos vão passando, 4, 5, 6 anos, e cada vez que aquele homem volta é um filho a mais que a mulher fica esperando. E moral da história, o tempo passa, aonde aqueles homens estão, eles começam a arranjar outras famílias,
e depois já não volta mais para casa. A vida vira uma rotina. Se você for lá no vale hoje, você vai ver vidas completamente destruídas. Uma continuidade que nunca para, que é uma constância geral na vida daquele povo. Você olha as meninas crescendo, 15, 16 anos, já estão começando a mesma labuta que foi a mãe, a mesma situação, os mesmos problemas, vidas assoreadas. E muitas das vezes, nós paramos, pensamos, julgamos. Por que que não muda? Por que que não sai? É onde eu quero falar sobre o falso julgamento, sobre as pessoas, baseado em nossas próprias experiências. Hoje, se nós olharmos, tem várias denominações que fazem um trabalho muito bonito lá no vale, mas uma vez só por ano. Vão ali, levam a igreja completa uma vez por ano, faz culto, evangelismo e tudo mais, mas volta para trás. E aquelas pessoas ali continuam naquela mesma vidinha, sem perspectiva, sem nada de melhora. Vidas completamente derrotadas, vidas completamente perdidas. E julgamos baseando nas nossas próprias experiências, nas nossas próprias condições financeiras, físicas, mentais, condições que nós temos de sobra por aqui. E quando a gente traz essas vidas lá do vale para a situação da vida de Jó, nós vamos ver como que ele faz julgamentos com bases que ele não tinha. No capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Ele começa a falar de uma maneira correta. Tudo que ele está falando aqui, se você olhar, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Aparentemente, essas afirmações são completamente verdadeiras. Não tem como o homem ser mais justo, o homem ser mais puro do que aquele que o criou. Um mero mortal não pode comparar-se a Deus e não deve questionar os seus motivos e atitudes. Quando nós olhamos para a situação aqui de Jó e olhamos aquela situação lá do vale, como nós podemos julgar a Deus? Se Deus é tão bom, se Deus é tão justo, por que aquelas pessoas lá, a vida daquelas pessoas nunca mudam? Nunca saem daquela situação? Será se não é porque eles estão nas condições que nós vimos aqui de Jó, no capítulo 5, versículo 1, aonde diz: chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Aquele povo procura ajuda em tudo quanto é tipo de coisa. Vem a seca, tem que lavar o crucifixo, aquele cruzeiro que quase toda cidade do interior tem. Você vê as donas fazendo procissão, andando distância longe, buscando água para lavar aquela cruz, para ver se Deus manda chuva. Busca socorro de tudo quanto é tipo de ajuda, mas culpa o Criador da situação em que vive. Nós estamos nessa situação é porque Deus esqueceu de nós. Mas quando chega na hora de pedir ajuda, pede a tudo quanto é tipo de santo, tudo quanto é tipo de imagem. Qualquer coisa é ponto de apoio. Se receber qualquer migalha, se porventura chover,
foi fulano de tal que deu, esquece que foi Deus. Deus só é acusado. Deus só é apontado como causador de todos os males, de todos os problemas da região. E quando nós olhamos para tudo isso que ele faz, fala, o mero mortal não pode comparar-se a Deus e não deve questionar os seus motivos e atitude. Mas quando nós olhamos mais tarde, ele expôs esses pensamentos, expressando as suas próprias opiniões. É quando nós olhamos, quando Elifaz vai falar agora no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Elifaz começa a fazer uma confusão, uma compreensão superficial de Jó e do sofrimento dele. Quantas das vezes nós olhamos para uma pessoa sofrendo e tomamos essa mesma posição de Elifaz? Temos uma compreensão superficial do problema daquela pessoa e começamos a julgar, começamos a achar que aquela situação que ele está passando, que ele está sofrendo, é merecida, é porque ele está fazendo as coisas erradas. É fácil para as pessoas bem intencionadas, é fácil para a gente, qualquer um de nós, bem intencionados, começarmos a falarmos para a pessoa uma verdade da palavra mesmo, e aos poucos irmos mudando para as nossas próprias opiniões. A gente começa falando da palavra de Deus, depois nós vamos colocando as nossas próprias opiniões naquela questão, naquela situação que aquela pessoa está vivendo, que aquela comunidade, que aquele povo está vivendo. Nós temos que parar um pouquinho e não colocar limite. Não limite a Deus, não limite Deus a sua perspectiva e a sua finita compreensão da vida. Tudo que nós compreendemos da vida é finito. Nós não compreendemos a vida por completa, não sabemos o que Deus está fazendo, como que Deus está trabalhando. E nós, como seres humanos, pecadores, estamos muito abaixo de Deus. Nós somos muito menores do que Deus. Quem somos nós para julgarmos, para pensarmos além do que nos é permitido? Conhecemos as grandezas de Deus. Conhecemos. Feito aquele... Se você perguntar para aquele povo lá do vale, vocês conhecem a Deus? Conhecemos. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Ele é que está nos causando o problema. O problema é Deus. A solução é os santos, os guias, aonde nós buscamos ajuda. Nós não conhecemos a grandeza de Deus, mas não conhecemos o propósito dele quanto ao sofrimento do ser humano. Os 3 amigos de Jó cometeram o erro de deduzir que Jó havia praticado um grande pecado, que um grande pecado era a causa do sofrimento de Jó. E muitas das vezes nós vemos pessoas comuns no nosso dia a dia, que nós também pensamos da mesma maneira, mas nem eles, nem aqueles amigos que estavam julgando, nem o próprio Jó sabia da conversa de Deus com o inimigo. Nem o próprio Jó sabia, nem aqueles 3 amigos que estavam ali com ele sabiam da conversa que houve entre Deus e o inimigo.
Leia lá em Jó capítulo 1, versículo 6. Jó 1,6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós não sabemos os propósitos de Deus, o que Deus está querendo, o que Deus está fazendo, o porquê das coisas estão acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, com pessoas que a gente gosta, com pessoas que nós olhamos assim e falamos, por que tanta dor, por que tanto sofrimento? Nós olhamos, faz parte da nossa natureza humana, culpar as pessoas por seus problemas. Porém, a história deixa claro que nem sempre a culpa está ligada àquele que atravessa a luta. Nem sempre aquele que está passando por uma luta, a culpa é dele. Nem sempre ele é culpado por aquilo que ele está passando, por aquela situação que ele está enfrentando, por aquele momento que ele está vivendo. E quando nós olhamos a palavra do Senhor direitinho, nesse texto, nós vimos que ele tem que declarar algo, ele tem que falar algo tremendo, que Paulo depois vai usar parte dessa fala de Elifaz. Quando você pega Jó, capítulo 5, versículo 13, o próprio Elifaz vai se condenar, quando ele diz assim, ó, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. A pessoa fala demais, ela é apanhada nas suas próprias palavras. E quando ele está falando isso aqui, mais tarde Paulo vai usar isso lá em 1 Coríntios 3,19. Paulo vai usar parte desse texto de Elifaz. E nós olhamos a grandeza de Deus, nós não entendemos, nós não compreendemos o que Deus está fazendo, mas sabemos que Ele está agindo e que Ele está agindo para nos proporcionar benefícios, porque Ele nos ama, Ele não deixou a glória, Ele não saiu da sua glória, se vestiu de carne, habitou entre nós para nos deixar de qualquer maneira. O Senhor Jesus nos ama. E Ele veio buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja transformada, um povo que tem coragem, que tem coragem de sair e anunciar que Ele está voltando, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador e que fora dele não há livramento. Ele faz, no finalzinho do livro de Jó, Deus vai falar, quem é esse que fala sem sabedoria? Quem é esse que abre a boca sem entendimento? E muitas das vezes, meu irmão, nós julgamos, nós pensamos, segundo a nossa própria visão. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Nós não sabemos o porquê do sofrimento das pessoas, das lutas. A única coisa que cabe a nós é orarmos. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, acode. Senhor, faça a tua obra na vida dessa pessoa, na vida da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos parentes. E assim o Senhor vai agir. Amém? E que essa palavra possa ter ficado no seu coração, porque o Senhor está voltando, e está voltando para buscar uma igreja lavada, remida, uma igreja vitoriosa. Não deixe ninguém assorear os seus planos. Não deixe que
problemas de outros venham aterrar os seus planos e você ficar raso, superficial, principalmente em relação à palavra do Senhor, porque o Senhor verdadeiramente está voltando. Amém? Querido Deus e amado Pai, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos pela tua palavra e pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Abençoa, Pai, o teu povo de maneira clara, de maneira sobrenatural, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo o toque especial do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com toda a igreja sobre a face da terra. Amém?